Olá, irmãos! Mais uma vez, estamos aqui para o nosso tempo de estudo bíblico e reflexão na palavra do Senhor. Convido você para abrir a sua Bíblia no texto que nós vamos abordar. Hoje, o trecho que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versos de 13 até 17. Primeira de Pedro, capítulo 2, versos de 13 a 17. Eu estou usando a versão atualizada das Escrituras e nela a palavra de Deus nos diz assim: Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Pedro já vinha falando nos versículos anteriores sobre a necessidade de manter exemplar o nosso procedimento. Depois de ter falado sobre a identidade do crente, a identidade de eleito, sacerdote real, para proclamar as virtudes de Cristo, ele fala sobre a relação que existe entre o procedimento do crente, o testemunho do cristão e a salvação do descrente. E Pedro faz essa relação mostrando que o nosso testemunho deve ser exemplar, independente das circunstâncias, independente de onde nós estivermos. Seja no lugar onde nós nascemos, seja nos mudando para outro lugar. A nossa identidade de cristão nos segue. E por isso temos a responsabilidade de viver uma vida exemplar. Agora Pedro desenvolve um pouco mais essa ideia, aplicando esse princípio de viver vida exemplar à questão da submissão às autoridades constituídas. Então ele vai falar aqui do relacionamento do cristão na sociedade civil. E ele fala aqui dizendo o seguinte, perceba aí mais uma vez o que diz o verso 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Verso 13, um pedacinho aí do verso 14. Então Pedro aqui está dizendo que nós devemos, como filhos de Deus, como representantes de Cristo aqui nesse mundo, viver um procedimento exemplar também no que diz respeito à maneira como nós nos relacionamos com as autoridades instituídas no nosso país. No nosso caso aqui, diferente da época a qual Pedro está se referindo, que era governada por um imperador e aí por diversos outros líderes e autoridades dentro do Império Romano, no nosso contexto, nós somos governados pelo nosso presidente, pelos nossos representantes lá no parlamento, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito e aí diversas outras autoridades, como a polícia, os juízes e uma diversidade grande de autoridades instituídas no nosso país. O que Pedro está dizendo aqui é que o crente, em relação a essas autoridades, ele deve submissão, ele deve respeito, ele deve agir de tal maneira que se submeta a essas autoridades que são legítimas. Quando ele fala aí no verso 13, sujeitai-vos a toda a instituição humana, ele fala duas coisas. Primeira, que devemos nos sujeitar a toda instituição humana. Então, não é a gente escolher a qual delas nós vamos nos colocar em sujeição, em submissão. A ideia aqui de sujeitai-vos ou de se submeter é a ideia de alguém que é um militar
e ele está debaixo das ordens do seu superior. Então ele não pode reclamar, ele não pode retrucar, muito menos agir contrário àquilo que foi estabelecido para ele. Então esse é o tipo de disposição do coração que o crente deve ter, de submissão, de se sujeitar às autoridades instituídas. E aí não podemos escolher. Eu vou ouvir o que o presidente fala, mas o que o governador falar eu não vou dar nem atenção. Ou eu vou ouvir o que o governador falar, mas o que o prefeito falar eu não vou dar nem atenção. Eu vou ouvir se for o prefeito, mas se for a polícia falando, eu não vou nem ligar. Esse não é o procedimento esperado do crente. É isso que Pedro está explicando aqui, é isso que Deus está nos explicando através dos escritos de Pedro. Porque o que ele está dizendo aqui é que as pessoas vão estar olhando e nós precisamos dar uma demonstração verdadeira de um procedimento excelente, inclusive na submissão às autoridades. Então, a toda autoridade humana, toda instituição humana. E aí, a segunda coisa que ele fala aqui é que devemos fazer isso por causa do Senhor. Significa, irmãos, esse por causa do Senhor aqui, significa que quem colocou essa autoridade no lugar dela foi Deus. Então, eu não posso questionar o agir de Deus, eu não posso questionar a vontade de Deus, e nem você. Tanto você quanto eu, todos nós que cremos em Cristo, devemos nos submeter às autoridades superiores por causa do Senhor. É a mesma coisa que dizer, se a gente for falar de uma forma negativa, que quando um crente desonra a autoridade superior humana instituída sobre ele, desonra o policial, desonra o prefeito, desonra uma criança que está na escola, desonra o professor, ou desonra o diretor da escola, ou você está no seu trabalho, desonra o seu patrão ou o seu superior, você, membro de igreja, desonra o seu pastor, você como cidadão desonra o governador, desonra o seu presidente. Quando eu ou você fazemos isso, seja por uma atitude de rebelião e desobediência, fazendo o contrário do que eles estão nos mandando fazer, ou simplesmente por uma questão de maledicência e maltrato, quando você maltrata ou quando você fala mal dessas autoridades instituídas por Deus, você está desonrando o nome do Senhor. É como se você estivesse falando mal de Deus, é como se você estivesse afrontando o próprio Deus, porque essa autoridade foi instituída pelo Senhor. Peraí, pastor, mas eu não estou entendendo. Você está dizendo então que toda autoridade é instituída por Deus? Não. Eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. Você acabou de ler. Inclusive, outros textos vão explicar e elucidar muito mais essa questão. Toda autoridade é instituída por Deus. E por isso ela tem legitimidade para estar agindo de uma maneira superior a nós. E nós devemos acatar e nos submeter. Aí você pergunta, mas pastor, então toda autoridade, como ela foi instituída por Deus, então toda autoridade vai sempre fazer o que Deus quer, não é verdade? Aí eu não preciso nem falar para você, porque você tem visto isso, né? No nosso dia a dia, nós vemos que nem toda autoridade faz aquilo que é a vontade de Deus. Pensa um pouquinho no exemplo do próprio Pedro. Ele está escrevendo aqui para os irmãos que estão fugindo, espalhados pelas diversas províncias romanas, sendo acusados de terrorismo e de mais um monte de coisa que nós já falamos no nosso estudo passado. Agora imagina, eles estão sendo perseguidos pelas autoridades, estão sendo acusados falsamente pelas autoridades. Autoridades que deveriam sim, por ter sido instituídas por Deus, se submeter a Deus, que Deus também é a autoridade. Na verdade, Deus é a autoridade máxima. Então, todos deveriam se submeter a eles. Mas o que eles fazem é se rebelar contra Deus. Muitas vezes, as nossas autoridades hoje em dia também fazem isso. Se rebelam contra Deus e aí correm até na direção de maltratar os filhos de Deus. Era o caso do que estava acontecendo lá na época em que Pedro está escrevendo essa carta. E aí os irmãos estão fugindo, estão pensando, as autoridades estão aí, estão querendo nos prender, estão querendo nos matar,
Eu sei que quando Pedro mandar uma mensagem, eu sei que quando Deus falar, ele vai dizer assim, lute contra eles, vá lá, resista, grite, bata a perna, em frente. E é estranho, pode parecer estranho, mas Deus revela a sua vontade. Se sujeite à autoridade instituída por Deus. Faça isso por causa do Senhor. Cristo é glorificado quando você se sujeita. Aí a gente soma, né? 1 mais 1 é 2. Bem, se a autoridade instituída por Deus pode estar agindo fora da vontade de Deus e oprimindo os filhos de Deus, então, se eu tenho que me sujeitar, então significa para eu deixar ele me oprimir, para eu deixar ele fazer aquilo de errado que quer fazer contra mim? Pode parecer estranho, mas é justamente isso que a palavra de Deus está dizendo. Não que você não pode manifestar o seu entendimento sobre essa questão. Você pode falar com a sua autoridade, aquela autoridade instituída. Olha, o que você está dizendo está fora da vontade de Deus. Você está me acusando de algo que eu não fiz. Você está querendo me prender quando não deveria. Você está mandando fazer o que não deveria mandar. Mas não devemos nos colocar no lugar de Deus. Deus não só instituiu as autoridades, mas Ele mantém o controle sobre todas as autoridades. E por isso devemos deixar na mão dEle o que irá acontecer. Ele é poderoso para deter a mão de uma autoridade mal intencionada. Como também Ele é poderoso para nos livrar daquela mão se Ele não a deter. Como Ele é poderoso também para, se aquela mão nos esmagar, querer nos destruir, nos receber na glória e nos dar um novo corpo e nos fazer viver para sempre na sua presença. Então, o importante para o crente é confiar em Deus e não lutar em prol dos seus direitos com unhas e dentes, difamando, maltratando, desrespeitando as autoridades superiores instituídas por Deus. Veja o que ele continua dizendo aí. Verso 13. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Então, seja a autoridade maior, no nosso caso do Brasil, o presidente, seja as autoridades estabelecidas por ele, prefeitos, governadores, policiais, professores e por aí vai. Tá? Por quê? Ele diz lá no verso 14. Tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Então, irmãos, as autoridades instituídas, elas têm essa função de castigar os malfeitores e de louvar, né, dar o reconhecimento daqueles que praticam o bem. Nem sempre isso acontece, como nós já falamos aqui. Às vezes os valores estão invertidos, como no nosso mundo aí, tantas vezes nós podemos ver. Mas o objetivo de existir uma autoridade é para isso. O objetivo de existir um presidente no Brasil é para produzir o bem para a nação brasileira. O objetivo de existir um governador do nosso estado é para produzir o bem para o nosso estado. Um prefeito da nossa cidade produzir o bem. Um policial, uma delegacia no nosso bairro, proteção daquela comunidade. Então o princípio é esse. Agora, eles podem, assim como eu e como você, desobedecer a Deus. Ainda assim, eles não perdem a sua autoridade por causa disso. Só se uma autoridade superior retirar deles aquela autoridade. Senão, eles têm autoridade e nós precisamos nos submeter. É o que ele diz aí. Fazendo assim, nós vamos estar dando o bom testemunho que precisamos dar. Vamos estar dando o exemplo que precisamos dar como filhos de Deus. Veja aí, ele continua dizendo no verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, pega mais uma vez o exemplo de Pedro e daqueles irmãos para quem ele está escrevendo. Eles estavam sendo acusados de tudo, de terrorismo, de canibalismo, de imoralidade, de ateísmo, mas pela prática do bem é que eles iriam fazer calar, iriam emudecer os ignorantes e insensatos.
Então é assim que Deus quer que nós façamos. Obedecendo às autoridades instituídas, façamos calar aqueles insensatos e ignorantes que estão agindo contra nós. Então, é mostrando um procedimento santo, uma submissão, conforme o estabelecido por Deus, que nós vamos fazê-los calar. Que nós vamos levá-los a reconhecer que nós não somos aquilo do qual nós estamos sendo acusados falsamente. Vamos fazer a comunidade em volta perceber, vamos fazer as autoridades perceberem que nós somos filhos e filhas de Deus, homens e mulheres de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Isso só acontece se mantivermos o devido respeito, se considerarmos a devida posição de autoridade que eles têm, instituída pelo próprio Senhor Deus. Ele continua dizendo aí no verso 16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, por sermos filhos de Deus e termos uma pátria superior, uma pátria celestial, alguns crentes poderiam pensar, mas o meu reino não é aqui, eu não sou desse mundo, Deus vai me levar para o seu céu, então a minha autoridade é Deus e eu não tenho que obedecer mais ninguém, posso fazer o que eu quiser, não tenho que levar em conta o que a polícia falar, prefeito, presidente, faço aquilo que está na Bíblia e acabou, né? Então algumas pessoas têm pensado assim, mas veja, nós temos sim uma pátria celestial, é verdade. A nossa autoridade suprema é Deus, é verdade. Mas ainda vivemos nesse mundo. E vivendo nesse mundo, devemos nos submeter às autoridades. Ele vai dizer aí, vivendo como servos de Deus, não aproveitando da liberdade. Somos livres da identificação com esse mundo. Mas ainda assim não devemos usar a nossa liberdade de uma maneira maliciosa. Falar, não, então eu vou fazer o que eu quero porque eu não sou daqui. Não, não somos desse mundo, mas estamos nesse mundo. E nesse mundo devemos viver como servos de Deus. É o nome de Deus que está em jogo. Quando nós agimos de maneira coerente, quando agimos de uma maneira que reflete a santidade, a bondade, o caráter de Deus, Deus é glorificado, inclusive pelos descrentes, como nós já vimos nos versículos anteriores. Mas quando agimos em confronto, em desagrado, em desacato às autoridades instituídas por Deus, é o nome de Deus que vai ser rebaixado, vai ser jogado na lama. Alguém vai dizer, mas aquele ali não é crente? E falando assim do presidente? Aquele ali não é crente? E tratando assim o professor? Aquele lá não é crente? E a polícia veio e mandou abrir, disse, não abre, aqui ninguém manda, e quem manda aqui sou eu? Então o nosso procedimento vai fazer toda a diferença na hora de demonstrar se somos ou não somos filhos e filhas de Deus, servos e servas do Senhor. Pedro termina esse trecho dizendo, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Tratai todos com honra. A devida honra, irmãos, é importante. Todos devemos tratar com honra. E ele destaca aqui de uma maneira mais próxima, né, mais amorosa, o caráter do tratamento entre irmãos. Ele diz, tratai todos com honra. Mas aí diz, amai os irmãos. O amor também está incluído nessa questão do nosso tratamento dentro da sociedade civil. Como irmãos em Cristo, como aqueles que possuem a mesma fé. Além de honrar os nossos irmãos, devemos amá-los de verdade. E ele termina dizendo, temei a Deus, honrai o rei. O temor a Deus é um tema muito recorrente nas Escrituras. E a ideia de temer a Deus não é ficar com medo de Deus, mas a ideia de ter medo de desagradar a Deus. Por ter um amor tão grande por Ele, por ter uma devoção tão grande por Deus, nós temos medo de errar, medo de desagradá-lo, medo de nos deixar levar para o caminho do pecado. Então é isso que ele está dizendo, tema a Deus, tenha esse medo mesmo, procure ser atento à maneira de agradar a Deus. E faça isso honrando as autoridades. Ele usa aí o exemplo do rei, que seria a autoridade superior
no tipo de governo, modelo de governo da monarquia. No nosso caso aí seria o presidente, né? No modelo de governo do nosso país. Então, honre o presidente, honre as autoridades, honre aqueles que Deus tem instituído sobre a sua vida. Logicamente, uma questão muito importante para elucidar é que a autoridade suprema e soberana é Deus. Não existe ninguém acima de Deus. Deus não precisa se submeter à autoridade de ninguém. Ele é quem manda. Então, se o presidente manda uma coisa e Deus manda outra na outra direção, aí nós precisamos estar atentos, porque aí vamos obedecer à autoridade superior, que é o Senhor nosso Deus. Então, quando as autoridades instituídas nos mandam fazer aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos afirma que Deus odeia, que Deus abomina, que está fora da sua vontade, aí nós não devemos obedecer. Aí devemos nos manter firmes ao que Deus nos tem mandado. Mas se o que os nossos líderes estão mandando não é algo que vai contra a palavra de Deus, não ofende a Deus, não é um pecado, não é um crime, então nós devemos nos submeter. E devemos fazer isso por causa do Senhor. O que você está disposto a fazer por causa do Senhor? Será que você está disposto a se submeter às autoridades que Deus tem instituído na sua vida? Eu espero que a resposta para essa pergunta seja sim. Uma outra pergunta que deve nos fazer refletir é: como eu tenho demonstrado submissão, honra, respeito às autoridades instituídas por Deus na minha vida? Será que eu tenho falado bem dessas autoridades? Será que eu tenho procurado ser justo no meu julgar, justo no meu falar, justo no meu proceder? Ou será que eu saio por aí falando mal de todo mundo à torta e à direita, inclusive das autoridades que Deus instituiu na minha vida? Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãs. Que possamos estar atentos para não denegrirmos a imagem do nosso Deus. Que possamos viver uma vida exemplar, inclusive no que tange ao nosso relacionamento social e a maneira de tratarmos e falarmos sobre as autoridades que Deus instituiu na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possamos refletir nessa palavra do Senhor e colocá-la em prática na nossa vida. Até o nosso próximo encontro e fiquem todos com Deus.